Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com o Gilmar, professor de idiomas e empreendedor também, com mais de 20 anos de profissão. É isso, Gilmar? Sim, exatamente. Gilmar, obrigado pelo bate-papo aqui, pela oportunidade. Queria entender de você, vamos começar aqui. Como é que você ingressou? Como é que foi o seu ingresso nesse mundo? Tá. Bem, aos 18 anos de idade, eu tive a oportunidade de migrar para a Inglaterra através de uma bolsa de estudos que me foi contemplada e então eu parti em março de 1994, já há um bom tempo. E na Inglaterra começou tudo, né? Então começou o primeiro contato com a língua inglesa, o contato com a cultura local, com a história do país, e isto foi o que me levou a outras experiências linguísticas também depois que eu saí da Inglaterra, né? Depois que eu saí da Inglaterra, eu imigrei para a República da Irlanda, precisamente na República da Irlanda, que é o Sul, e então por lá fiquei mais alguns anos, aí me dedicando também ao tronco linguístico das línguas gaélicas, né? Então aí começou tudo. E quando você voltou, assim, você já era professor? Como que foi isso, essa transição? Não. A profissão de professor de idiomas, ela começou através de uma solicitação de uma empresa que eu trabalhava, na Embratel, e a Embratel solicitou que eu iniciasse aulas para os funcionários. Aí eu comecei nessa empresa e depois não parei mais, né? Aí peguei gosto pelo idioma. Até então eu sabia falar inglês, mas não usava o inglês como um meio de ganhar a vida e também de ganhar a vida de forma didática, ou seja, só fazendo uso dos idiomas, né? Você comentou comigo no começo, momentos antes, que você é poliglota. Quantos idiomas você fala? Sim. A poliglotia, ela se define pelo número de idiomas que a pessoa domina, né? Eu diria que eu sou mais um linguista, né? E um linguista, diferentemente do poliglota, é a pessoa que tem mais uma cunhagem na ciência e na ontologia das línguas, né? Não necessariamente todo poliglota é um linguista, mas um linguista também pode ser um poliglota, né? Então, depois da língua inglesa, eu comecei a pesquisar, como eu já disse, as línguas gaélicas, né? Também não do mesmo tronco da língua inglesa, mas que fizeram parte da mesma geografia linguística, né? Da Inglaterra. E aí eu comecei a migrar para outros idiomas, mas aí foi por conta também dos estudos filosóficos que eu tive, assim que eu entrei no Mosteiro de São Bento, onde eu estudei filosofia. E lá eu tive acesso ao grego cafreusa, grego quiné, que é conhecido como grego comum ou grego alexandrino, e depois o grego demótico também. Né? Línguas ainda que eu estudo ainda, porque são línguas complexas e você não encontra falantes desses idiomas todos os dias para você estudar, por isso. E como é que foi, assim, quando você começou a dar aula, devido até aos amigos de trabalho que começou a convocar, como é que você olhou para a profissão e falou, poxa, vou viver disso? Como é que foi essa transição? Eu acho que isso envolve mais a paixão pelo que você faz, o gosto de você perceber que você usa bem a língua, que você consegue se comunicar, que você tem riqueza de vocabulário, que você tem não só a cultura linguística, mas a cultura também da história do país e da história da língua, né? E isso que torna interessante. E aí você acaba querendo compartilhar isso. Então, através da Embratel, eu acabei indo para outras empresas, né? E eu me lembro que na Embratel mesmo eu conheci algumas pessoas que faziam curso de comissário de voo, e essas pessoas me incentivaram a ir para a aviação, porque o segmento da aviação no Brasil ele é bastante deficiente de pessoas que dominam um idioma estrangeiro que não a sua língua vernacular, e até mesmo 2, 3 ou 4. É muito difícil você encontrar um aviador que domine pelo menos um idioma a mais que a sua língua vernácula, ou mais do que 2, né? Então aí eu fui fazer o Ground School,
e no Ground School. Eu me formei na aviação Congonhas, né, IACOM, e depois, acho que de 1 ano ou 2, eu ingressei na aviação, e por conta do conhecimento de idiomas também, eu acabei não atuando na aviação comercial nacional, né, o que a gente chama de voos domésticos, né. Então eu acabei sendo requisitado para fazer voos internacionais. Então a minha passagem pela aviação nacional foi bem curta, né? Normalmente demora de 10 a 15 anos para um comissário chegar à aviação internacional. Então, por conta do conhecimento de idiomas, eles acabaram, tive oportunidades, né, de várias promoções, e a última delas foi a ida para assumir a posição de comissário internacional em Lisboa. Então comecei a fazer mais voos para Lisboa, depois tivemos uma malha também para Milão, então eu fazia esses voos de Milão com bastante frequência, cerca de 2 ou 3 vezes por semana, e de novo se repetiu a mesma experiência que eu tive na Embratel, ou seja, tive que lecionar também para pilotos e comissários. Perfeito. E como é que foi assim? Porque quando você vê hoje muitas profissionais que se dizem professores, né, no caso de inglês, pela sua visão, o que você acha? Que ele tem que ter mais paixão pelo idioma ou pelo lado, no lado técnico, acadêmico de lecionar, de ser professor? Como é que é essa fórmula? Porque não é qualquer um, não é porque a pessoa fala um inglês fluente que ele vai ser um professor, um bom professor. Não. Ou alguém que faz uma faculdade de letras que também vai ser um bom professor. Como é que você vê isso? Não. Eu acho que assim, eu vou dizer isso da parte da tradução e interpretação, né? Então, porque o tradutor, por exemplo, ele trabalha com memórias, né? Então tem a memória curta, a memória breve e a memória longa, né? Então o tradutor, ele trabalha com a memória longa, né? Só que o bom tradutor, ele requer, para fazer um trabalho perfeito, muito próximo do esperado, requer muito de suas habilidades e de suas experiências passadas, né? O intérprete já não, ele trabalha com a memória curta, então ele não pode errar em hipótese alguma, né? Então, em ambas as profissões, do intérprete e do tradutor, ele tem que ter a paixão, ele tem que ter a paixão linguística, né? A paixão linguística é que move não só o professor, como o tradutor também. Então, seja ele poliglota ou linguista, ele vai permear por esses dois mundos, né? Então, assim, o que realmente faz um professor eficaz, né, ou seja, na formação de alunos, porque assim, dar aula de idioma você pode dar, se você tiver conhecimento você dá, mas assim, se você não trabalhar com o resultado, que é a realização do aluno, isso não é um trabalho bem feito. Então, acho que a história do idioma, a história do país onde essa língua é falada e os conhecimentos linguísticos até de outros idiomas é o que vai lançar você a ter um interesse maior e o interesse de compartilhar isso com seus alunos e com as pessoas que gostam também. E como que foi para você, óbvio, depois que você começou então a dar essas aulas, como você citou aqui, e você já era requisitado, né, para ter essa missão de treinar pessoas dentro das companhias que você trabalhou, como é que foi essa passagem ao ponto de você virar um empreendedor? Ah, sim. Bem, eu acho que alguns minutos atrás eu já citei que assim, o mercado é bem amplo. O mercado é bem amplo. Nós temos hoje no Brasil, eu diria que menos de 5% de pessoas que poderiam se dizer bilíngue, ou seja, tendo português e mais uma língua estrangeira. Então é um mercado extremamente em franca expansão e eu comecei a atuar nisso por uma necessidade que o mercado possui. Lógico. E assim, eu comecei a perceber que tinha muita demanda, né? E assim que eu saí da aviação, que foi em 96, foi em 1996, não, em 2006, perdão, 2006 eu saí da aviação, e em 2006
eu cheguei em São Paulo para estudar filosofia, porque eu tinha retornado da minha base da aviação, que era no Rio Grande do Norte. E então, a fim de sobreviver, pelo menos durante o período que eu estava fora da aviação, eu comecei a lecionar em aulas in company, o que eles chamam de express classes. E aí foi surgindo de uma empresa que tinha bons resultados, que colhiam resultados em pouco tempo, né? Ou seja, 1 ano, 6 meses, 8 meses, que as pessoas já começavam a falar, já a sentir o idioma, a entender as bases gramaticais, enfim. E então as pessoas começavam a indicar para outras empresas. Então, acho que no espaço de 1 ano eu tinha mais de 15 empresas em que eu lecionava, né? Empresas como o Google, empresas como Bermat, empresas como Únicas Soluções do ramo de tecnologia da informação, bancos, ou seja, sobretudo as empresas do ramo farmacêutico, né? Então, essas empresas, muito embora algumas são multinacionais, por exemplo, de origem francesa, de origem canadense ou alemãs, mas a língua onde eles se comunicam é o inglês, né? Então, as aulas de inglês são muito requisitadas nesse ambiente de trabalho, porque tem uma demanda de tradução, e é uma demanda de tradução do ramo de farmacêutica e de medicina propriamente dito. Então, além disso, você tem as aulas que são ministradas para as pessoas que são gerentes de produtos, que são executivos de alto porte, né? E pessoas que estão sempre viajando para o exterior, né? Sobretudo para os Estados Unidos, para a Itália, para a França, para a Inglaterra. Então, as aulas começaram em apenas uma empresa e depois ela se expandiu para mais 14, né? E depois foi uma sequência de eventos, ou seja, você acaba não parando. Eu gosto sempre de falar também sobre os desafios da profissão. E óbvio que você sabe bem, passamos por uma pandemia e ainda estamos ainda para sair dela. Como é que foi para você isso, sendo que você tinha aquelas aulas em company, né? Como você ia presencialmente? Sim. Como é que foi essa passagem aí nesse processo? No início foi assim, eu acho que eu fui muito rápido nessa questão, porque acho que por volta do dia 15 de março do ano passado que a gente começou a perceber que a realidade da pandemia era um fato e já estava entre nós e não demoraria muito tempo para começar a se alastrar. Ou seja, eu tive uma intuição de que eu deveria comprar uma plataforma EAD, uma plataforma de estudo à distância. Então, eu acho que eu saí na frente de muitas escolas, de muitas instituições, não só de idiomas, mas de educação de modo geral, e porque eu não podia deixar os meus clientes na mão, né? Então, acabei comprando essa plataforma, instalei e acabei listando todos os meus alunos, ou seja, as pessoas ficaram fazendo aula online durante praticamente 1 ano, né? Então agora com o relaxamento do lockdown e tudo mais, aí as empresas começaram a voltar pouco a pouco e também aulas particulares, mas foi interessante porque estávamos acostumados a esse modelo em que você se desloca até a empresa, que você tem as aulas pessoalmente, né, face to face, e isso era bem diferente de você preparar aula, preparar texto, preparar questões de múltipla escolha e você disponibilizar na plataforma, ou seja, foi bem desafiante porque assim, tornou-se mais trabalho de escritório do que propriamente de ensino, não é? Porque você ficou numa plataforma muito didática em que você tinha que produzir áudio, você tinha que pesquisar tema, você tinha que disponibilizar com uma boa voz, com uma boa dicção, enfim, e gravar em MP3, subir isso na plataforma e esperar que todos acessassem e estudassem todo o conteúdo que você disponibilizou para você poder avaliá-los. Então, para mim foi um aprendizado, né? Uma forma de se adaptar também a
a novos conceitos, né? E eu acho que isso também veio para ficar. Legal. Você como professor e empreendedor de idiomas, o que não fazer nesse ramo? O que não fazer? Só para complementar minha pergunta, a gente está aqui e eu tenho como aqui nossos seguidores, né, e o pessoal que segue meu canal, eu tenho desde profissionais que estão iniciando, pessoas que ainda estão escolhendo o que quer da vida, sim, e aqueles que talvez estão naquele processo de virada de chave e falar, poxa, eu queria... Mas você, como que já tem mais de 20 anos de carreira, que caminho você acha que não deve ser seguido nesse ramo? Bom, eu acho que é bem notório que no ramo de idiomas você não entra se você não tem formação. Eu nem diria que você não deveria, caso você não tenha uma formação acadêmica, né? Não necessariamente tem que ser acadêmica, mas que você seja um profundo conhecedor das raízes dos idiomas, né? Não só inglês. Tem muita gente que pensa que ensinar inglês ou ensinar espanhol, ou grego, ou alemão, ou italiano, a pessoa acha que ela vai estudar só aquela língua, né? Não é assim que funciona. Então, até porque as línguas elas vêm todas de uma mesma raiz, né? Que a gente chama de proto-europeu, né? Ou indo-europeu, né? Então, e haja visto que não faz muito tempo que linguistas europeus das mais renomadas universidades, eles descobriram que todas as línguas dos troncos europeus têm uma certa ligação muito forte com o sânscrito, não é? Então, a língua inglesa, por exemplo, a gente sabe que não certa vez eu perguntei para um professor de inglês a origem da língua inglesa e ele disse que a língua inglesa sempre existiu. A língua inglesa nunca existiu. A língua inglesa é um acidente que deu certo e esteve à beira da extinção por pelo menos 17 vezes, né? Então, é uma língua que ela é o resultado da confluência de culturas jutas, saxônicas, franca, que a gente chama hoje de francês, belga, norueguês e dinamarquês, né? E, sobretudo, algumas palavras que são oriundas do grego por conta do catolicismo que chega na Inglaterra. Então, ou seja, estudar um idioma para você se tornar um professor dedicado e que traz resultado, porque a palavra na verdade é trazer resultado. Eu só continuo na profissão porque nenhum dos meus alunos conseguem ficar um ano comigo sem falar inglês. Essa é o meu maior orgulho e a minha maior riqueza como empreendedor no ramo de idiomas, porque eu sei por onde começa e eu sei por onde deve terminar. Então, eu acho que assim, ninguém se arriscaria a entrar num terreno extremamente difícil, extremamente complexo, porque um idioma é extremamente complexo, parece que nunca tem fim, sempre tem algo a se descobrir. Então, o que não fazer, para responder a sua pergunta, não dê aula se você não sabe o que você está falando. Não tente ensinar alguém, sobretudo mediante pagamento, se você não consegue ensinar aquilo. Ou seja, você tem que ter segurança para você pegar uma pessoa por uma mão e levar ela, conduzi-la até o momento em que a pessoa pode falar: eu falo um idioma e além do idioma eu ainda possuo uma cultura da língua em que eu aprendi. O que é essencial? Essencial é dedicação. Dedicação e uma coisa que o brasileiro ainda pena muito para aprender, eu acho que não só na área de idiomas, mas em várias outras áreas, que a necessidade de você ter disciplina diária, né? Então, não adianta você se inscrever num curso, estudar 2 vezes por semana, ou 3 que seja, que é o mínimo pedagogicamente recomendável, se você não se dedica fora do contato orientado que você tem com o seu professor. Ou seja, você tem que estudar todos os dias, porque uma vez que você se encontra num país que não é anglófono, ou seja, você não utiliza a língua inglesa todos os dias, então quer dizer que você não está tendo input no seu cérebro para você aprender aquela língua da maneira mais
da maneira mais natural possível. Ou seja, se você não tem essa naturalidade, a partir de encontros multilingües, ou seja, ou da cultura com seu pai, sua mãe, seu esposo ou esposa que vive desse idioma, então você está perdendo. Você está perdendo o contato com isso. Então, para você não ficar tão atrás, requer-se que você tenha mais disciplina para você se debruçar sobre os livros e ir atrás de informação. Quando, inclusive muitos aqui que seguem a gente, de repente pensam em ser um professor, ou ele vai fazer uma faculdade, ou algum curso específico, ou coisa do tipo. O que não é contado pela sua visão, mas é importante saberem que vai passar por isso? Eu acho que quando você empreende nessa área, o brasileiro também ele não está acostumado a trabalhar por hora, ele não sabe quanto custa uma hora de trabalho dele. Não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa educação. Então, o que não é dito na faculdade, onde você estuda línguas, onde você estuda letras, mas eu tenho certeza que isso não se cabe apenas à faculdade de letras. Eu acho que também as outras profissões passam pela mesma situação, ou seja, você não sai preparado e você não sai com todas as respostas, né? Sobretudo aquelas que estão relacionadas à parte de finanças, com a parte de administração, com a parte de empreendedorismo, ou seja, como começar uma empresa, como conduzi-la, como tratar os seus clientes, ou seja, existe de uma maneira natural, não uma forma em que você apenas atrai o cliente, mas que você o trate como ele merece, né? Então, isso não é dito em faculdade alguma, e isso é uma coisa que você vai aprender. E você vai aprender também muita gente pergunta assim, né, quanto custa uma hora do seu trabalho, né? Assim, o brasileiro, eu acho que ele não está nunca preparado para responder isso, porque ele não foi criado assim, né? As pessoas do continente europeu e da América do Norte, eles têm uma cultura diferente da nossa, né? Uma cultura numismática, onde eles conseguem realmente ter essa noção, mas isso já é passado de pai para filho, né? Na cultura otomana, na cultura turca também, árabe, isso é muito comum, mas para o brasileiro é muito difícil, por exemplo, ele sai de uma faculdade e ele saber quanto que ele vai precificar uma hora do trabalho dele, do labor dele. Isso não é dimensionado, isso não é discutido tão pouco, né? Então, ninguém diz isso, e também ninguém disse para você como você de fato forma um aluno. Isso não é dito, isso você vai sentindo. Isso não há uma preparação extremamente pedagógica numa faculdade. Eu acho que muita coisa é de feeling mesmo. Você vai sentindo o aluno. Cada aluno aprende de uma forma, cada aluno tem o seu tempo, né? Cada aluno tem uma cultura, cada aluno tem faz um uso muito próprio da sua língua vernácula, ou seja, né? Eu sou filho de uma mãe analfabeta e de um pai analfabeto, né? E, no entanto, eu estudei 10 idiomas, estudo ainda com frequência. Então, eu não deixei, por exemplo, que a minha cultura familiar sobrecarregasse o que eu queria fazer pela vida. Perfeito. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que você busca e você realmente consegue chegar aonde você quer quando você se dedica bastante, quando você vive para aquilo, né? Então, algumas pessoas dizem, poxa, você é tão feliz com o que você faz, mas é óbvio, eu vou dormindo fazendo o que eu gosto, eu acordo fazendo o que eu gosto, ou seja, nada para mim na minha profissão me incomoda, porque é custoso, né? Porque não tem dor, entendeu? Não tem dor nenhuma, isso não me provoca, não me desestimula, ou seja, e é uma coisa extremamente gostosa você compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e ajudar pessoas que vivem num mundo globalizado a poder discutir em alto nível e expressar suas ideias em línguas em que elas estão sendo requisitadas. Ou seja, muita gente entra no mercado de trabalho sem nenhuma necessidade de falar inglês, por exemplo, que é a língua mais diversificada, a mais expansiva no mercado, e a gente percebe que depois que a pessoa consegue falar, ela muda e ela consegue ter
experiências melhores, ela consegue ter resultados financeiros melhores também, porque abre portas, né? Eu sou uma viva experiência de que a língua inglesa transformou a minha vida, então eu devo muito à Inglaterra, devo muito às pessoas que contribuíram para o meu conhecimento, pessoas amigas, pessoas que confiaram em mim, que confiaram na minha ética, que confiaram na minha pessoa e que me ensinaram, né? E a troco de nada, simplesmente porque queriam compartilhar. Então eu agradeço a professores, agradeço a família Kieran, que me ajudou muito no período em que eu estava morando na Inglaterra e na República da Irlanda, e isso foi fundamental para mim. Então, sim, outra coisa que é engraçada é que assim, nós pensamos que, não, ele conseguiu. Não, eu não consegui nada. Né? Ninguém consegue nada sozinho. Por trás de mim, eu colocaria não menos que 50 pessoas que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Ou seja, você tem que estar bem rodeado, né? Você tem que estar sempre bem relacionado. Então, e as pessoas, elas só passam conhecimento para você, elas só compartilham com você quando elas percebem que você está aberto, que você quer fazer bom uso daquilo e que você, sobretudo, é ético na amizade, né? Ou seja, como você se relaciona com as pessoas. Isso é fundamental, né? Depois vem ética de trabalho, vem como você faz uso, por exemplo, na minha área, dos idiomas para você entrar em empresas, sair de empresas, como você trata as pessoas, como você mostra que a sua paixão também é tratar as pessoas bem e fazê-las acreditarem que os seus sonhos são passíveis e possíveis de serem realizados. Então elas vão. Eu acho que trabalhar com idiomas, ser professor também é ser líder, é também você olhar para as pessoas e as pessoas sentir que assim, bom, aquela pessoa eu posso seguir, porque eu sei que ela vai me conduzir para um lugar legal. Legal. É basicamente isso. Para a gente fechar então com uma última pergunta. Eles querem, muitos daqui de repente se identificam com você e falam, poxa, eu quero me tornar um empreendedor, um profissional, um professor de inglês. Que dica que você daria? Por onde eles poderiam seguir? Que caminho deve seguir para chegar com êxito, né, nessa profissão? Sim. Bom, eu acho que não é demais dizer que o primeiro passo é você ir para uma faculdade de letras, não é? Então, se você não tem condições de imigrar, de ir para fora do país para você estudar, seja inglês, seja espanhol, já que estamos aqui na América Latina e todos os nossos vizinhos falam espanhol, ou seja, não é tão custoso também você imigrar aqui para o lado do Chile, da Argentina, com menos de 3 horas de voo você chega nesses locais, se estabelece. No próprio Chile você pode se estabelecer muito rapidamente através do RUT, que é o Rol Único Tributário, que é uma junção de carteira de trabalho, identidade e CPF, né? Então, com esse documento, para todas as pessoas que são cidadãos do Mercosul, você pode chegar no Chile e conseguir ter uma vida tal e qual você tem no seu país e, por exemplo, viver da língua espanhola e trazer essa experiência para dentro das suas fronteiras também. Então, se você não vai para a faculdade de letras, eu acho que um bom início seria você imigrar para esses países onde a moeda não é tão diferente da nossa, onde você consegue viver com uma certa modéstia, né? E é claro que é mais difícil você migrar para a Europa, por exemplo, e para a América do Norte, que o seu dinheiro diminui 6 vezes. Então, eu acho que o melhor caminho, né, eu diria que a universidade ainda é a melhor porque você é orientado. Tá? Então, eu tenho uma visão muito diferente de vida acadêmica, porque embora não te passam tudo, mas aprende você a pensar de forma racional, de forma ponderada, e eu acho que a faculdade é o melhor local para você começar. Então, no Brasil tem boas faculdades de letras, né, renomadas, com pessoas muito boas para a formação, e o outro lado é você imigrar, é você realmente se tornar um andarilho pelo mundo e você adquirir conhecimento linguístico para você poder retornar para o Brasil. E eu tenho certeza que ainda vai demorar muito para a gente estar devidamente satisfeito
com o número de bilíngues que nós temos no país. Porque, então, assim, eu aconselho a quem quer entrar no mercado, que é um mercado extremamente vasto, extremamente benéfico, né, para quem quer ganhar dinheiro também, ou seja, é muito trabalhoso, é extremamente trabalhoso. Eu trabalho de sábado a domingo, eu trabalho feriado, trabalho todos os dias, né? Então, e eu me ocupo com idiomas de manhã, de tarde e de noite, né? Quando não estou lecionando, estou traduzindo. Então, é uma profissão que requer bastante disciplina e se você for por um terceiro lado, que não é esse da imigração ou o estudo acadêmico, eu acho que é muito complexo você entrar na área de idiomas, porque a não ser que você entre apenas como empreendedor, mas sem participar das aulas, você vai ser o homem que investe, entra como investidor porque você tem grana, mas se você quer realmente lecionar, você tem que fazer formação, e essa terceira opção eu descarto, porque é você aprender sozinho para você tentar lecionar para alguém. Então você não terá acesso a muitas informações que poderão ser extremamente úteis para os seus alunos. E isso você não poderá passar. Gilmar, obrigado pela aula. Obrigado você. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho. Eu sei, não só pela seu talento, né, pela sua história de vida, mas eu admiro e valorizo muito pessoas especialistas que amam o que faz. Exato. Acho que esse é o caminho. Isso. Lógico que talvez muitos deles tenham aqui a grande dúvida de saber se identificar qual profissão seguir. Sim. Ou que caminho seguir. Então a finalidade desse bate-papo é exatamente essa. Sim. É eu trazer a sua bagagem, a sua experiência para a gente conseguir compartilhar com eles e com certeza de repente algum tipo de insight sirva aí como referência para eles seguirem o caminho deles. Espero que tenha ajudado e como o canal está aberto e se alguém quiser entrar em contato e solicitar mais informações, estou por aqui. Sim. Estou aberto. Inclusive o Instagram dele vai estar aqui abaixo da legenda. Querem saber mais informações sobre a profissão? Segue a gente lá no Instagram. Lá a gente está falando um pouquinho sobre a linha do tempo e falando um pouquinho sobre mais detalhes da informação aqui do professor de idiomas. Quero pedir para vocês não deixarem de dar um like aqui no vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com amigos e todas as pessoas que vocês julgarem necessários, que sonham em ser empreendedores, com o nosso grande mestre aqui, Gilmar. Gilmar, obrigado novamente, cara, pela oportunidade aqui. Obrigado. Sucesso aqui para você, tá bom? Sim. Valeu, gente. Tchau, obrigado, tchau. Pessoal, ótimo dia. Beleza? Léo, tira aquela fotinho nossa. Sim. Só bater uma foto, Gilmar, aí a gente já vai embora já. Beleza. Sei que seu horário já tá contadíssimo, mas vamos nessa. Sabe mexer aí, Léo? Ai, eu levo, velho. Sabe mexer. Ô, Gilmar, legal. Muita dica boa, viu, cara, que você deu aí, meu. Acho que essa é a ideia, viu, meu?